Louvado seja o teu nome. Que o Senhor venha, Deus, nos alimentar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos renovar, Pai, nos nutrir nesta manhã com a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é como uma espada de dois gumes, afiada, que penetra profundamente a ponto de separar juntas e medula, alma e espírito. Que esta palavra venha discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções, para que a gente possa, Deus, se relacionar bem com o nosso próximo e aí relacionarmos bem com o Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, venha mesmo, Pai, trazer luz para a nossa vida, para sermos, sim, pessoas melhores, para sermos, sim, Deus, pessoas que reflitam a glória do Senhor. Que o Senhor, Deus, inunde o nosso coração de amor, inunde o nosso coração, Deus, de compaixão pelo outro, inunde o nosso coração, Deus, de misericórdia. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor nos ajude a sermos quem o Senhor quer que a gente seja. Nos ajude, Deus, a pensar como o Senhor quer que a gente pense, a falar aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Nos ajude, Deus, a controlar a nossa ira. Nos ajude, Deus, a controlar todo o nosso temperamento difícil, Senhor. Nos ajude, Deus, a ter o domínio próprio. Nos ajude, Senhor, a desenvolver o fruto do Teu Espírito dentro de nós. Paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade e longanimidade. Que sejamos aperfeiçoados, Deus, pelo fruto do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, dê-nos graça, nos dê o entendimento da graça, nos ajude a viver pela graça, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos consagrar esse momento ao Senhor. Tudo que for dito aqui, que seja na orientação do Senhor, que o Senhor abra realmente o nosso entendimento, penetre no nosso coração, no nosso espírito, a ponto de sermos transformados, sim, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Podem assentar, fiquem à vontade. Eu cumprimento a todos que estão nos assistindo também, com bom dia, a paz do Senhor. Pode deixar a sua Bíblia. Pode deixar a sua Bíblia aberta em Levítico, Êxodo 20. Mas antes da gente ler Êxodo 20, nós vamos rapidamente terminar o da semana passada. Gente, umas coisas que eu gostaria de colocar antes da gente começar. Eu sei que tem muitas coisas que precisam ser até aprendidas, discutidas, é uma oportunidade que a gente tem aqui na escola bíblica, mas nós temos um cronograma. E eu hoje já estou extrapolando o meu tempo aqui. Hoje já deveria ser o pastor Marcos. E, na verdade, eu creio que eu ainda vou ficar esse mês, né, para a gente terminar isso aqui. Então, por isso que às vezes a gente tem que ser mais breve, tem que ser mais rápido, né? Dependendo do que ficar para trás, quem sabe o ano que vem a gente estuda, né? Mas a gente precisa finalizar porque tem outros professores para poderem ministrar. Outra coisa também que eu gostaria de falar é que tem algumas pessoas me perguntando sobre essa apostila aqui, né? Se alguém quiser, é só me pedir, me mandar um e-mail que eu envio. Essa apostila é fruto de um resumo de um livro sobre os 10 mandamentos. Eu até ia trazer para vocês verem, mas eu esqueci, né? No final eu vou mostrar, vou trazer a referência dele também. Então, é fruto desse resumo desse livro e de algumas outras fontes, né? Eu não sai da minha cabeça nunca, né? Quem dera. Mas, então, isso. Então, quem, se porventura quiser, né? Como algumas pessoas já me perguntaram, como que é isso, eu envio e-mail e pode ter. Então, hoje nós vamos terminar rapidamente o finalzinho, né, que ficou da semana passada, que a gente tratou sobre o não matarás, o sétimo, né, 8, 9, 10. Sexto, né, hoje é sétimo. Então, o sexto mandamento, não matarás, vai ter que ser bem breve mesmo, porque eu preciso finalizar o sétimo hoje, tá?
Então, semana passada, a gente viu que o sexto mandamento, que é o não matarás, ele vai muito mais além do que matar fisicamente, pegar uma arma, matar violentamente uma pessoa. Nós vimos a questão da questão do suicídio, do aborto, da eutanásia, vimos o que o sexto mandamento proíbe e o que ele não vê como violação, o que viola e o que não viola o sexto mandamento. E ficou o último ponto, que é como que Jesus transformou este sexto mandamento, né? Como que Jesus trouxe esse sexto mandamento para a nossa realidade hoje. Então, a gente vê que ele não proíbe apenas os atos violentos, como o assassinato, mas toda a violência emocional, toda a intenção do coração. E aí a gente pode pegar aqui 3 exemplos desse matar, né, emocionalmente, matar com a intenção do coração, que é aquele ponto que nós falamos sobre Efésios 6:4, dos pais não irritando os filhos. Muitos pais matam os seus filhos, né, dependendo do tipo de tratamento que dá a esses filhos. Também Juízes 19, aquela concubina que foi morta depois de ter sido abusada pelos homens lá da cidade de Gibeá. E quem matou realmente esta mulher nem foram os homens que abusaram dela, mas o próprio marido que a entregou, sendo que ele deveria se dar por ela, porque essa é a ideia do casamento, né? E também os amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles foram lá com uma intenção muito pura de ajudar, mas se Jó não fosse um homem muito de Deus, ele poderia ter sido destruído por aqueles amigos. Então, aqueles amigos também foram, a gente pode ver como uma tipificação mesmo, né, de violação a esse sexto mandamento, quando a gente analisa aos olhos de Jesus, quando a gente analisa no ponto de vista, né, Jesus trazendo isso de uma forma mais prática e através da graça, né? Então, esses 3 pontos aí. A gente pode até pensar que a gente está livre desse assassinato, né, violento, mas tem alguma coisa, gente, que a gente sente bastante, e é algo que não é pecado em si, que é a ira, e a gente vira e mexe, a gente se sente irado. E tanto Davi quanto Paulo, eles falam que a questão não é você irar, a questão é você deixar que esse sentimento te leve a pecar. Então, quando a gente dá margem, quando a gente dá vazão para a ira, nós matamos as pessoas. Porque a ira, ela pode trazer amargura, ela pode trazer insultos, ela pode trazer comportamentos agressivos. Então, quando a gente pensa, não, esse mandamento eu estou bem tranquilo, porque ele não chega a mim, eu nunca matei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, mas aí a gente viu, né, toda a lição, e agora fecha aqui com Jesus falando, né, sobre o domínio próprio mesmo da nossa ira. Por causa da ira, a gente pode sim, se a gente não souber controlá-la, se a gente não souber controlar o nosso temperamento explosivo, difícil, a gente vai matar as pessoas com a nossa boca, a gente vai nos matar com os nossos sentimentos, que porventura possam ficar guardados e alojados no nosso coração, né, de frustrações mesmo, de rancor, que podem se transformar, né, em doenças, que podem se transformar em relacionamentos difíceis. Então, nós percebemos que o assassinato, ele não é só esse assassinato concreto, esse assassinato literal, mas é aquele também cometido no coração. E Jesus nos ensina que que além da gente ter esse controle, a gente precisa também buscar reconciliação. Né? Então, às vezes, relacionamentos são quebrados, como a gente colocou a questão do Efésios 6:4, de relacionamentos entre pais e filhos sendo quebrados,
por um tratamento muito duro com o filho e ninguém procura depois uma reconciliação. A questão que Jesus traz para nós não é só não matar, não é só controlar a nossa ira, mas nós precisamos ser instrumentos, promotores de reconciliação, de paz, para que aquilo que está morto seja restaurado, seja ressuscitado. Eu estava ouvindo hoje de manhã uma pregação e eu estava meio dormindo, meio acordada e meio cochilando, assim. E ele citou um caso de uma família onde era o pai, mãe e filho, e esse pai e esse filho, eles brigaram e numa briga o filho foi embora de casa. Essa mãe, muito entristecida, ela começou a adoecer. E ela foi piorando a cada dia pela ausência do filho e pela situação, né, pelo relacionamento que foi quebrado entre esse pai e esse filho. E aí ela adoeceu tanto que ela, né, já quase morrendo, na cama, ela pediu para que o filho voltasse, para que o filho viesse. E ali no leito mesmo da morte, ela pegou a mão do pai, a mão do filho, assim no seu peito, e pediu mesmo a reconciliação. Eles se reconciliaram ali naquele momento e ela morreu. Então, como diz, parece que é coincidentemente, né, que eu ouvi isso hoje, mas assim, não, foi realmente, nem estava imaginando que eu iria ouvir isso hoje. Mas aí, o que acontece? Essa mulher, ela foi um instrumento, a morte dela gerou a reconciliação do pai e do filho. A ira que estava, o rancor, o ressentimento que matou esse relacionamento e certamente estava matando o pai e estava matando o filho, por mais que eles não reconhecessem isso, né, foi restaurado por intermédio dessa mãe. Então, amados, quando a gente pensa no sexto mandamento, não matar, trazendo para essa transposição do Novo Testamento, na mensagem de Jesus da graça, é isso também. Nós não podemos matar fisicamente ninguém, mas nós não podemos matar emocionalmente, psicologicamente ninguém. Nós não podemos ser instrumentos que matem os relacionamentos, que quebrem os relacionamentos. Nós não podemos ser instrumentos que afastem as pessoas. Então, fechando, a ideia é essa de como Jesus transformou o sexto mandamento, e eu fecho com esse versículo aí. O sexto mandamento, 1 João 3,15. Quem odeia a seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. A prática do ódio, a insistência nesse tipo de sentimento, João está colocando aqui, né, como alguém que é assassino. Os ressentimentos e as intrigas e essas dificuldades que nós temos entre nós, como irmãos que somos, como família que somos, pode nos levar a violar esse sexto mandamento. Então, amados, não pense que o sexto mandamento, não matarás, e nós vimos lá pela tradução da palavra grega, na verdade é não assassinarás, né? Nós não estamos isentos de matar, nós não estamos isentos de assassinar. Não pense que isso não cabe para mim, não cabe para você. Então, por isso que a gente precisa pensar e refletir e amar e sermos promotores de paz e não de guerra, promotores de edificação e não de destruição. Amém? Então, agora vamos lá em Êxodo 20, novamente, no sétimo mandamento. Assim está escrito. Então, nós vamos até o 14. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, e hoje não adulterarás. Então vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Estamos quase chegando, né, gente? Quase lá. Amém. Gente, os pecados, eles nunca mudam. Eles são sempre os mesmos. Embora nos nossos dias nós tenhamos, assim, mais acesso ao pecado sexual e grande parte desses pecados sexuais, eles hoje são mais aceitos socialmente, a gente vê, né, muito assim, naturalmente, entre aspas, que eu digo, assim, é mais explícito. Na verdade, as pessoas, elas continuam as mesmas. As pessoas do passado e as pessoas de hoje, as pessoas do futuro, elas são iguais. A estrutura, a natureza delas, pecaminosas, as intenções, né, as tentações, elas continuam a mesma. Porque nós somos seres humanos, em todas as épocas, dessa mesma formação. Só que aí, o que acontece? Vem essa questão, né, com o passar dos anos, dessa liberalidade que vem acontecendo, e a gente passa a achar até, por mais que a gente entenda, mas a gente acaba achando assim, até natural, né? Algumas coisas que a gente vê. Mas dos gabinetes, dos casos de gabinete, de gabinete pastoral que chegam para um pastor, para um conselheiro, 90% desses casos, desses aconselhamentos, são de ordem sexual e conjugal. E vai ser assim sempre também. Sempre foi e sempre será. Isso, gente, por quê? Porque casamento e sexo são presentes de Deus. E o diabo, o interesse do diabo é distorcer e perverter aquilo que Deus criou para ser, sim, prazer e satisfação para o homem. Então, o diabo, ele tenta de todas as formas desajustar e trazer, né, a pecaminosidade, trazer a pecaminosidade aflorada para todas as pessoas. E era antes, é bom lembrar isso, antes tinha a mesma coisa, gente. Não pense que tem alguma tentação diferente lá nos tempos antigos para os de hoje, né? E aí nós vamos ver aqui 3 pontos no que diz respeito a esse 7º mandamento. Em cada um desses 3 pontos, desses tópicos, nós vamos analisar 3 subtópicos. O primeiro é esse aí, compreendendo
a compreensão bíblica do casamento, 3 palavras que nos mostram a gama de aplicação desse 7º mandamento, e depois 3 tipos de pessoa. Então, o primeiro aí é compreendendo a compreensão bíblica do casamento. Abra aí em Gênesis 2. Gênesis 2, do 18 ao 25. Está escrito assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o Senhor, disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui o primeiro ponto, gente, para a gente entender a compreensão bíblica aí do casamento, é a complementaridade. Deus criou o homem de tal maneira e a mulher de tal maneira que um complete o outro e de uma forma única, né? Um e outro se completam. Então eu gosto muito de falar, né, igual já não só nesse encontro de casal, mas no outro que eu falei para os casais sobre as diferenças, né, que às vezes a gente brinca, né, com as diferenças, né, do homem e da mulher. E a questão é que se não fossem essas diferenças, não seria homem e mulher. Seria homem, mulher e mulher. Não. Nós somos diferentes na formação, mas com essas diferenças, às vezes do jeito de ser, da maneira de ver, a mulher mais emocional, o homem mais racional, a mulher falando um pouco mais, né, gente? O homem falando menos. Isso tudo é complementaridade. É um suprindo, às vezes, o que falta no outro. Então, essa é a complementaridade. Deus não criou um outro animal ou um outro Adão. Deus criou a mulher para completar esse Adão. E aí, esta criação de Deus foi chamada mulher. Não sei se é assim, mas, né, é Ishá, porque do homem Ish foi tirada. Então, existe complementaridade aí, né, pela maneira com que a mulher foi criada, ela foi tirada, né, a costela foi tirada e criada uma mulher, né? Essa complementaridade, ela existe no nome que esta mulher recebeu, né? Do Ish saiu o Ishá, e também tem a complementaridade porque ela é que é a auxiliadora desse homem. Então, 3 pontos interessantes: a maneira como ela foi criada, o nome que foi dado a ela e a função que foi dada a ela, de auxiliar o homem. Princípio da complementaridade. Adão e Eva, homem e mulher, Ish-Ishá, né? Feitos um para o outro, literalmente. Quando nós entendemos, temos essa compreensão bíblica, a gente entende claramente também o princípio de quê? Da monogamia. Da monogamia. É um completando o outro. Não são 2 completando um. Não é um completando 2.
é um e um. Aí vocês podem me perguntar, mas antes tinha o concubinato. Tinha, gente, porque o coração do homem era também tão teimoso e tão duro que eles foram criando algumas regras, algumas normas, e que Deus, de certa forma, permitiu que acontecesse. A mesma coisa do adultério, né? da traição. Não que Deus quisesse, mas ele, por causa da dureza do coração do homem, né? Então, do adultério, não, do divórcio, por causa da dureza do coração do homem, então que tenha o divórcio desse jeito. Né? Mas isso nunca foi plano de Deus. A poligamia nunca foi plano de Deus. Deus criou um homem para uma mulher, né? E para esse homem e para essa mulher, né, ele deu a seguinte ordem: sejam frutíferos, multipliquem-se, povoem a terra e subjuguem-na. Somente um homem e uma mulher podem ser frutíferos e podem multiplicar. Por mais que haja muitos conceitos diferentes hoje, uma criança só nasce quando há um espermatozoide fecundando um óvulo. Não há outro tipo. Então, essa ordem, sejam frutíferos, multipliquem-se e povoem a terra, ela só é cumprida quando há um homem e uma mulher. Então, o primeiro ponto aí é a complementaridade. O segundo, para a gente ter essa compreensão bíblica do casamento, são, aliás, os filhos. Olha aí Malaquias 2. Malaquias 2, do 13 ao 15. Amém? Está escrito assim: ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, aqui, irmãos, a gente vê a palavra-chave para o nosso contexto aqui é a descendência, são os filhos. No casamento, há dois componentes que estabelecem e que confirmam a aliança feita no casamento. O primeiro é o juramento verbal. O juramento verbal, que são os votos feitos ali naquela reunião solene, oficial do casamento, diante, né, do sacerdote, diante do pastor, diante das testemunhas e diante de Deus. É o primeiro momento que se estabelece, ali estabelece essa aliança. E aí vem a confirmação dessa aliança, que é o ato sexual que assina e sela esta aliança. A partir dessa união, né, baseada numa aliança e na sua confirmação, Deus aguarda a descendência. E aí Deus busca uma descendência consagrada, proveniente desta união entre o marido e uma esposa. Filhos, aos olhos de Deus, eles precisam ser gerados nesse contexto, marido e esposa. Né? Então, o filho, por definição, o casamento é o tipo de união a partir da qual vêm esses filhos dessa descendência que o Senhor, né, espera que venha. E aí nós compreendemos, irmãos, que essa união... Deu aí? Eles vão colocar. É o 25.
a partir desse pacto, dessa união e dessa confirmação dessa união, né, produz a descendência. E a descendência, é claro que em alguns momentos, em alguns casos, pode ser que não tenha filhos, né? Por um motivo ou outro, pode ser que um casal não tenha filhos, né? Hoje, muitas vezes, um casal opta por não ter filhos, mas filho é bênção de Deus e filho a gente falou sobre, né, honrar pai e mãe. Filho vamos dizer, é algo, né? É uma bênção preciosa que nos realiza. Nós nos realizamos através da vida dos nossos filhos. Então, Deus quer que, para o casamento, por mais que a gente tenha hoje, culturalmente, aí já é cultural, né? Essa liberdade de ter filhos ou não, Deus deseja que um casamento, dentro desse padrão da aliança ali estabelecida, e a aliança confirmada, que essa aliança venha gerar filhos. Então, o casamento, ele é orientado para a criação de filhos, e esse casamento, ele colabora com a sociedade quando cria-se filhos neste ambiente. Bom seria, amados, bom seria que todo filho fosse criado, sim, dentro desse ambiente familiar. Infelizmente, crianças estão sendo geradas sem a menor noção de conceito familiar, de conceito de casamento, sem a menor ideia do que vem a ser a educação de um filho. Crianças estão sendo geradas na total irresponsabilidade, né? E isso foge à concepção da compreensão bíblica, né, de Deus para o casamento. E o último ponto nessa compreensão está em Efésios 5. Pula para lá. Efésios 5, 22. Efésios 5, do 22 ao 25. Está escrito assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo e a igreja, gente, é o modelo de relacionamento entre marido e esposa. Como assim? Deus planejou que marido e esposa cristãos se unissem de tal maneira que fosse refletido nesse casamento, fosse simbolizado através desse casamento a realidade de Cristo com a igreja, o relacionamento entre Cristo e a igreja. A referência de Paulo ao mistério de Cristo à igreja faz sentido se há uma diferenciação na condução matrimonial dos casais, dos casamentos cristãos. Homem ama, lidera, cuida, sacrifica, e mulher se submete e respeita. É assim. Jesus, o noivo, ama, cuida, lidera, sacrificou por nós, e nós, a noiva, nos sujeitamos, nos rendemos, respeitamos este noivo. Então, há tanta polêmica nesse princípio aqui, mas se a gente pensar que o nosso casamento, que a nossa vida conjugal é o espelho, tem que espelhar a realidade do relacionamento de Cristo com a igreja, é difícil nos submetermos a Cristo como noiva. Nós falamos que amamos ao Senhor,
Nós falamos que nos rendemos e obedecemos a Ele. E Ele, nós sabemos que Ele nos ama incondicionalmente. É esse amor, marido, que você precisa ter pela sua esposa. Aí a gente lembra da mulher lá de Juízes 19, que a gente falou semana passada. Aquele marido deu ela ali para a morte, entregou-a para a morte. Sendo que ele deveria, não, se colocar à frente. E é assim que o marido se coloca, deve se colocar na posição que ele tem de cabeça, de protetor, de cuidador, daquele que ama. E as mulheres se sujeitando, né? Isso é um conceito bastante profundo e amplo, que a gente não é a ideia discutir, né? Trazer isso hoje, né? Mas no sentido de respeitar esse marido, de caminhar junto com esse marido, de auxiliar esse marido e não ser uma mulher rixosa. Mulheres, em Provérbios, fala várias vezes da mulher rixosa, da mulher iracunda, da mulher briguenta, não fala do homem. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque não é fácil, por mais que a gente pense que é mais difícil sujeitar ao marido, mais difícil é esse marido nos amar como Cristo amou a igreja. É esse o conceito que você, marido, deve ter, e é esse a sua atitude em relação à sua esposa. Jesus morreu sacrificialmente por nós, noiva dele. Então, quando há alguma dificuldade para a gente obedecer a esse princípio, vamos olhar para Jesus e olhar para Ele como o noivo, o nosso noivo, e nós como esta noiva que recebeu e recebe todo esse cuidado, todo esse amor. Se for para alguém sofrer, que seja eu. É a posição do marido. Agora, se for para prevalecer uma ideia, uma opinião dentro de casa, né, desde que tenha, né, gente, não seja abusivo, que seja do meu marido. Cristo e a igreja. Então, esta é o outro ponto para a gente poder compreender a compreensão bíblica do casamento. Marido zelando como Cristo e mulher se submetendo, respeitando e honrando como a igreja. Nós não honramos a Cristo? Nós não falamos que nós honramos a Cristo? E aí serve para todos nós. Nós somos, como igreja, esta mulher que deve honrar o Senhor e que deve honrar o seu marido. Enquanto o nosso noivo nos amou, né, incondicionalmente, maravilhosamente. Tá? Esta é a concepção. Passa para mim, Bruno, não está dando? Fazendo favor? Mais um, por favor. Essa aí é a concepção bíblica do casamento. Né? Esses 3 pontos aí. Né? A complementaridade, um completando o outro. Enquanto um tem uns pontos fracos, o outro tem um ponto mais forte, vice-versa. Um equilibrando o outro. O outro é a questão da geração de filhos, a descendência, e marido e esposa refletindo, manifestando, mostrando para a sociedade, para o mundo, o relacionamento de Cristo conosco, de Cristo com o seu povo. Então, há uma lógica aqui que faz com que todo tipo, diante, né, disso que a gente viu, todo tipo de adultério, todo tipo de homossexualidade, prostituição, bestialidade, tudo isso, pornografia, fornicação, lascívia, tudo isso, gente, tudo isso não é só uma coisa. Tudo isso viola
o sexto mandamento. E aí, três passagens bíblicas que nos mostram a gama de aplicação desse mandamento, né? O sétimo mandamento, ele tem como objetivo proteger o casamento, que é bênção, que é dádiva de Deus. Proteger o casamento e promover, né, uma família saudável. Então, ele nos ensina isso. E isso envolve muito mais do que simplesmente trair o cônjuge. Esse sétimo mandamento, né, ele vai muito além do que trair o marido ou trair a esposa. E aí nós vamos ver isso em três palavras gregas aplicadas hoje também para nós. Primeira palavra é a porneia, olha aí, né, já está escrito aí, Marcos 7, 21 e 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais. Eu quero deixar claro que, igual ali, ó, imoralidades sexuais, está na letra maiúscula, porque a porneia significa isso. As outras duas palavras vai ter uma expressão que também vai estar numa letra maior, porque cada um significa aquilo, tá? Então, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, gente, essa expressão, imoralidade sexual, é a tradução da palavra grega porneia, da onde se origina a palavra pornografia. Então, imoralidade sexual não é só adultério. Sétimo mandamento não é só adultério. Todo tipo de imoralidade sexual, né? E tem um lexo muito, muito bom, né? Que aqueles dicionários da origem das palavras do Novo Testamento, que ele coloca o seguinte: porneia é relações sexuais ilícitas, prostituição, falta de castidade e fornicação. Então, tudo isso está envolvido nas imoralidades sexuais, e quando alguém faz isso, está traindo quem? Ao noivo. Então, por isso, fere o sétimo mandamento. Então, no Novo Testamento, nós vemos essa expressão aplicada a tudo isso que a gente colocou, e no Antigo Testamento, refere-se a qualquer prática sexual fora do casamento, que era proibido pela lei. Qualquer uma delas, né? Não apenas uma. Então, Jesus, quando ele condena a imoralidade sexual, ele estava condenando todo desvio de ordem sexual, todo desajuste de ordem sexual que vai além da infidelidade conjugal. E todas essas práticas que são vistas como questões morais e até desvios, como eu usei a palavra aqui agora, todas elas ferem a santidade de Deus, porque, gente, o sexo, ele foi criado por Deus para dentro do casamento, para o casamento, né? Para o quê? Para que também viesse a descendência que Deus também planejou que viesse, uma descendência santa, uma descendência abençoada, uma descendência que obedecesse ao Senhor, uma descendência que faça diferença no mundo. Então, a porneia é no sentido da imoralidade sexual. E tem que ter muito cuidado aqui, porque, infelizmente, a pornografia tem arrasado com muitas pessoas. Eu não sei se é aí que eu coloquei isso aqui só para, nós não vamos falar, mas só para a gente entender a gravidade dessa questão sexual. Isso aí foi um seminário que a gente participou há uns anos atrás, até aqui em Sete Lagoas mesmo, e que a palestrante ela trouxe essas questões, e aí ela pôs os níveis de vício sexual. Tudo começa, e aí eu quero
tocar na questão mesmo da pornografia, porque a pornografia hoje está muito fácil de acessar. Então, olha só, os níveis do vício sexual. Começa aí, ó, nível 1. Pornografia, fantasia, masturbação, relação sexual ali, aí eu quero dizer, relação sexual fora do casamento, prostituição. Isso aí vai, né, principalmente a questão ali, né, pornografia mesmo, vou bater mais nessa tecla, mas tudo isso aí é um vício, né, níveis do vício. O que a pessoa vê, o que a pessoa busca hoje, a satisfaz hoje, mas amanhã já não satisfaz, como uma droga. Que usa a droga hoje, mas amanhã aquela quantidade daquela droga não é o suficiente. A pornografia, a masturbação, a fantasia, tudo isso é assim. Hoje pega a pornografia, só um pouquinho, aí amanhã já pega um pouco mais, já vê um pouco mais, e vai só querendo aquilo e começa a ficar dependente. Maridos, esposas que não conseguem ter relações naturais, por eles mesmos ter prazer um com o outro, por quê? Porque estão viciados. Eu estou dizendo assim, é porque a gente geralmente, né, vê muito nisso, celular. Estão viciados em pornografia. E aí a gente passa para o segundo nível. E o segundo nível é exibicionismo, voyeurismo, fetichismo, liberdades indecentes, sexo virtual, sexo bizarro. Começa a dar um passo a mais para coisas absurdas. Né? Só rapidamente, esse voyeurismo, sabe o que é isso? É a pessoa ter prazer em ver, não em praticar com o marido ou a esposa, mas em ver o outro fazer. E às vezes as ocultas. E aí vai indo, só que isso pula para um terceiro nível. E esse terceiro nível já é o abuso, já é o incesto, já é a pedofilia, já é o estupro, que é o quê? Crime. Então, tudo começa lá atrás, às vezes com uma olhadinha rápida numa imagem de pornografia. E a pessoa vai se afundando, igual uma droga. Igual uma droga, porque é um vício. E a pessoa passa a depender disso para ter prazer sexual. Não é essa a proposta de Deus. Isso aí é porneia, imoralidade sexual. A igreja traindo o seu noivo, o marido ou a esposa traindo o seu cônjuge. Isso é traição. Ah, mas eu não cometi o ato. Mas aí nós vamos ver mais na frente isso. A intenção impura. Então, essa aí é a primeira palavra grega que nos traz a aplicação, né, desse sétimo mandamento. A outra palavra é o arsenokoitais. 1 Timóteo 1, do 8 ao 11. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais. Esta palavra para o arsenokoitais. Para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Esta palavra, arsenokoitais, no grego, homens que praticam a homossexualidade. Arsen, homem, koite, cama. E aí nos leva a Levítico 20:13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então, e aqui a gente pode colocar, né, dentro da nossa realidade mesmo, a palavra arsen é homem, mas pode ser trazido para mulher mesmo, né? Paulo nos mostrando que o termo arsenokoitais expressa a desaprovação, a abominação mesmo de Deus, as práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo.
Gente, só que eu quero colocar uma coisa aqui, e assim, a gente fala com muito temor, né? A gente sabe que hoje é um assunto muito delicado e muito polêmico, né? Dentro do nosso princípio cristão, isso para nós é claro, é muito claro. Mas nós sabemos também que tem muitas famílias na igreja vivendo isso. E a gente conversa, né, eu converso com as minhas irmãs, as duas são psicólogas, e ontem até eu estava conversando com uma delas atende criança, adolescente e jovem, e atendem muitas pessoas cristãs, pelo fato delas também serem. E a minha irmã estava me falando que como tem crescido os casos de homossexualidade de adolescentes e jovens no ambiente da igreja. E os pais chegam lá para ela, assim, muito abalados pela questão em si, pelo que nós sabemos que significa isso, mas abalados também, gente, e sofrendo pelo peso que a igreja tem colocado em cima desses pais. Porque esses filhos não deixaram de ser filhos. E aí eu estava ouvindo também sobre isso outro dia, e quem estava palestrando, uma psicóloga cristã também, falando que Jesus não nos manda embora de casa por causa do nosso pecado. É claro que nós não podemos deixar de confrontar e resistir ao pecado. Não podemos. Nós temos que falar. Mas nós precisamos amar. Não é aceitar, queridos. Mas se rejeita esse filho ou essa filha, aí que esse filho vai se perder mesmo. Nós precisamos, eu creio, trazer esse filho para perto para ensinar ainda mais, para orar ainda mais. E não só nessa questão que a gente está falando hoje, mas qualquer coisa que seu filho, de repente, pense de maneira que você acha que é errado, não entre em confronto de batalha, mas atraia esse filho ou essa pessoa para que você ensine e mostre o caminho. E ore e entenda o que esse filho está passando. E também nós, irmãos, que a gente possa apoiar esses pais, que a gente possa ajudar esses pais que estão sofrendo muito. Às vezes o afastamento de casa, não porque quer, mas para dar uma satisfação para nós, igreja. Eu volto a dizer, não é concordar, não é deixar de confrontar, não é deixar de resistir de jeito nenhum. Mas nós precisamos nos atentar não apenas ao comportamento, mas nós precisamos atentar ao que está passando no coração, ao que aquele filho está vivendo, ao que aquela família está vivendo. Eu li um livro há um tempo atrás, eu até procurei ele lá para me lembrar o nome dele, mas eu acho que é mais ou menos, é uma interrogação, cristão gay. E aí o livro é um rapaz, isso é realmente o que aconteceu, é um livro até de autor brasileiro, né? Um moço que era casado, atuante na igreja, e tinha filhos, e ele assume a sua homossexualidade. E o pastor vem junto com ele, caminhando, acompanhando ele e trazendo a instrução dentro da palavra, mas com muito amor. E esse moço foi sendo trabalhado por esse líder. No fim, ele não volta para a esposa. Ele entende o que está acontecendo com ele. Ele luta contra essas inclinações, porque da mesma forma que a homossexualidade é uma inclinação, né, para nós uma questão moral, o adultério também é. A prostituição também é. Né? Paulo fala do pecado, irmãos, do pecado fora do corpo e do pecado que macula o corpo.
do pecado contra o corpo. O pecado fora do corpo é a bebida, é o cigarro, é a droga, é a glutonaria, que a gente não fala desse pecado, né? Mas comer excessivamente também é um pecado. E o pecado que macula o corpo, que é contra o corpo, é todo o pecado de ordem sexual. Então não é só homossexualidade. É tudo isso que envolve esse desvio do que Deus programou para o sexo. Então, eu realmente, assim, é com meu coração muito até pesado de colocar isso, mas eu acredito que é em amor que nós vencemos. Jesus, ele não rejeitou as prostitutas. E a gente estava conversando outro dia, até na aula quarta-feira, para a gente, principalmente mulher, a prostituição, ela nos choca muito. Ela nos choca muito. E eu vejo que lá perto da loja nossa ali, tem um ponto de prostituição e a gente vê aquelas mulheres se expondo ali o tempo todo. Aquilo, para mim, é tão difícil de aceitar, é tão difícil até de amar, né? De compadecer. Jesus amou a prostituta. Jesus acolheu e levou uma mensagem para ela de salvação. Então, esses pais que porventura estejam passando por isso, né, ame seus filhos e os instruam ainda mais, porque eu tenho certeza que vocês já instruíram quem vive isso. Mas não deixa eles, porque se eles se forem, eles não vão voltar. Mas se eles estiverem por perto, ainda tem mais chance. E a última coisa sobre isso que eu gostaria de falar é o seguinte: duas mães, uma com um filho hétero, mas que deu muito trabalho. Fez essa mãe chorar muito. Fez essa mãe sofrer horrores. Colocou a mãe em situações de muita humilhação. E essa mãe ali pagando um preço por esse filho. A outra mãe de um filho homossexual. Um filho educado, carinhoso, responsável, trabalhador, cuidador. E que também essa mãe paga um preço de oração por esse filho. E aí? Eu volto a dizer, eu não estou aqui fazendo a apologia à homossexualidade de jeito nenhum. Só que tem hora que nós focamos demais numa coisa só. E às vezes somos rígidos demais no nosso julgamento. Então, esses dois filhos, eles pecam e machucam e ferem a mãe do mesmo jeito. Então, vamos amar e vamos pedir a Deus graça para a gente poder aprender a lidar com isso, gente. Né? Amando e atraindo essas pessoas para o Senhor. Atraindo eles para cá. Porque quando se fala de igreja evangélica, eles correm léguas. Eu já comentei com vocês aqui um negocinho de status que eu recebi, né? Do Bob Esponja, o desenho. Ser insuportável com a letra... Criatura, eu sei lá, um ser insuportável com a letra C. Crente. Nós não podemos ter essa visão. Eles não podem ter essa visão da gente. Aqui tem que ser um lugar onde acolhe essas pessoas para que haja transformação. E nós já tivemos um caso aqui assim, né, pastor? Já tivemos um caso que esse moço, né, hoje é um moço casado, foi transformado pela palavra, pelo acolhimento da igreja, e hoje ele é um moço, né, que eu acho que porque ele não mora mais no país, né, mas eu acho que ele continua ali, firme com o Senhor. Está em Portugal. Bom dia, professor. Bom dia, igreja, Paz do Senhor. Só para você tomar uma água aí, eu queria aproveitar e fazer um comentário, talvez fuja um pouquinho do tema, mas é pertinente. Eu estava lendo uma escritora judia,
ela estava dizendo, assim, porque muito se vê e ouve no Velho Testamento, a gente lê na Bíblia, sobre, assim, as mulheres não eram contadas, eram homens e crianças sem contarem as mulheres, então deixa uma certa impressão que as mulheres eram desvalorizadas ou não eram contadas, porque ela estava dizendo, então, assim, que na cultura judaica, na cultura de Israel, as mães eram figura extremamente importante na família, porque elas eram responsáveis pelas pessoas serem homens, ou seja, os filhos delas, né? Para serem homens que tivessem homens realmente, né, na acepção da palavra, as mães eram totalmente responsáveis por aquilo, assim, porque elas tinham aquele jeito especial de tratar. Então, até vou até ler, que é um texto curtinho. Vou ler rapidamente aqui o que ela fala, se esse telefone deixar. Ela diz assim, um textinho que ela diz, fala assim, os homens possuem uma função central, enquanto as mulheres são secundárias. O local mais importante na religião judaica é o lar. É lá e a mulher é que tem o papel preponderante. Por isso, não há sentido em dizer que temos menos importância do que os homens. É só um trecho dos escritos dela. Então, assim, que a gente pensa realmente, que você está dizendo aí, a importância da família, importância da educação, desde os tenra idade, para que não chegue a algum ponto que não tem mais retorno, que não tem mais conserto, como você falou. Se deixar embora, dificilmente voltará. Então, a gente fala o papel da mãe, o papel da mulher, de forma alguma ele é secundário, ele é fundamental realmente para que essas coisas aconteçam, né? Então, não pode delegar isso para a escola, principalmente nos dias atuais, nem para a igreja, simplesmente, né? Isso realmente tem papéis que são fundamentais da família, o lar, no seio do lar. Você já até pregou sobre isso aqui, né? Para que realmente você tenha homens e mulheres de bem formados, sem esses desvios que a gente tem visto hoje como uma coisa muito comum, né? Amém. Desculpa, é só para... Não, é isso mesmo, né? Tudo começa pastor, tudo começa em casa. A igreja, ela é um apoio, né, para tudo isso, para essa educação e formação. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Amém. Eu concordo ipsi literis com a professora no que diz respeito à igreja ser um ambiente acolhedor. Agora nós temos que nos preparar muito para sermos acolhedores e não coniventes. Sim. Porque na realidade a gente percebe, já nessa longa estrada de ministério, algumas pessoas chegam com esses costumes e o processo de acolhida, ele não é trabalhado no sentido de recuperar, no sentido de fazer as pessoas demoverem disso. Então, aceita essa pessoa, mas não existe, na realidade, um envolvimento, não existe uma essência por aqueles que os cercam, que os abraçam, de modo a que influencie-os a mudar. Ele fica no meio da gente, com os mesmos costumes, e aí é aquele negócio. Uma ferida que não é tratada, ela se expande. Com todo carinho e respeito. Mas é como se diz a respeito do saco de laranja e uma laranja podre lá no meio. Essa laranja podre, ela, em termos de laranja, já tem que ser tirada, senão ela vai apodrecer o resto. Mas uma pessoa com maus costumes, acolhida pela igreja, mas sem a essência de influenciá-la para que mude, acaba contaminando outros. Nós tivemos aqui na igreja uma pessoa homossexual que veio, esteve aqui frequentando uns 3, 4, 5 meses, e uma senhora da igreja passando maior aperto porque ele estava envolvendo uma adolescente da família dela. E a igreja toda conivente, convivendo,
isso é que tem, o rapaz adentrando para a igreja quase que deixando transparecer para fora que ele já era até membro da igreja, de tanto que ele frequentava a igreja, mas não mudava de comportamento. Então, acolher sim, mas ser conivente, sem reprovação, acho que a gente tem que reprovar com amor, como a senhora disse. Reprova, não vamos ser coniventes, não vamos abraçar, e como se nada estivesse acontecendo, não. Uhum. Tem que mostrar o caminho da transformação. Para os Levítico, eu concordo e uso o Romanos 1, e essa questão essa palavra aí, sendo cortais, na realidade é o gênero humano. Uhum. Né? Então, quando a igreja abraça, acolhe, ela deve acolher com esse objetivo, conduzir a pessoa à mudança de conceito. Há um tempo atrás, possivelmente há 2 anos atrás, para lá, chegou uma senhora e ela na realidade tinha como profissão prostituição. Ela chegou e parece que queria mudar, e eu atendi essa senhora umas 4 ou 5 vezes no gabinete. Mas eu percebi que não havia uma predisposição nela em mudar de verdade. Eu afastei de assisti-la, e já aconteceram outros casos também que eu me afastei e entreguei. Esse caso foi recente, 2 anos atrás, mas há muito tempo atrás, como eu sou pastor desde 78, então já tive casos que a pessoa pedia gabinete pastoral, mas só queria ser atendida por mim. E lá nós tínhamos outros pastores. Um certo dia eu a atendi e, conversando, aproveitei e chamei uma senhora por nome Marta, que era uma oficial da igreja, e uma outra que chamava Elci. Aí chamei as duas no gabinete na hora, apresentei essa senhora para as duas e disse que elas duas iriam dar assistência espiritual para ela a partir daquele dia. Os gabinetes de aconselhamento seriam através das duas, que eu não a atenderia mais. Aí, passados uns dias, ela falou assim: se não for você que for me atender, eu não volto mais lá. Pastor Jorge Linhares, uma certa vez, ele saiu de dentro do gabinete igual um doido, correndo e gritando, para tornar público para a igreja, os que estavam trabalhando, era horário comercial, mas tinha servidores, funcionários dentro da igreja. Ele saiu de dentro da igreja, desesperado, correndo: gente, aleluia, glória a Deus, amém. Ué, diferente, pastor, o que está acontecendo com o pastor? Mas ele estava fugindo de dentro do gabinete com uma senhora que estava lá dentro, porque ele havia pregado que o pastor está à disposição da ovelha em todo tempo, pronto para servir, e em qualquer situação. Nem toda situação, né, pastor? Em qualquer situação. E a dona entendeu que em qualquer situação, e ele teve que sair de dentro do gabinete, dando glória a Deus, aleluia, socorro, help, misericórdia, vem aqui, e coisa e tal. Me socorro! Então, isso é o Jorge Linhares, viu, gente? Então, a igreja deve acolher, mas devemos manter distância. Deve acolher e devemos manter distância. E observar, né, pastor? Principalmente na questão da juventude. Por que juventude? Com todo respeito aos jovens da nossa igreja. Mas a juventude não tem essa experiência e não tem essa visão que a gente já tem. Claro. E de repente acolhe e se torna amigo e vai aqui, vai ali, vai acolá, nas mínimas influências, nas minimíssimas influências. Na certa feita, de forma não muito comum, eu vou às atividades dos jovens, muito raramente, mas um determinado dia eu resolvi. Aí eu fui, quando cheguei, todo mundo ali, tudo bonitinho, tudo mais.
Um jovem que havia vindo aqui por algum tempo e pediu até para se tornar membro da igreja. Recomendei alterações e mudanças de comportamento dele, pedi a ele uma declaração diante da igreja de como ele procederia doravante. Nada a ver com pecado sexual, isso eu não sei, mas não era o caso. Aí tudo bem, mas não firmou na igreja de jeito nenhum, sumiu da igreja, não parou aqui. Aí num evento dos jovens eu fui lá e ele estava lá. Estava lá sentado, à mesa, bababá, conversando, como se fosse um ducho. Mas para assumir a igreja e a responsabilidade de ser um dos nossos, não. Mas num evento extra-templo, está lá misturado. Aí parece que é dos nossos. Só que a imagem dele projeta alguma coisa que se a gente não fizer restrições, de repente o outro vê, o outro vê, o outro vê. Mas por que fulano pode e eu não posso? Por que ciclano é assim e eu não posso ser? Então, igreja, vamos acolher, mas vamos influenciar para que a pessoa mude antes que ela contamine os de dentro da igreja. Amém. Então, eu acho que é acolher sim, mas acolher para promover a transformação da pessoa e não se deixar que essa pessoa fique por aí disseminando o conceito de vida que ela tem. Eu me lembro de uma certa vez, duas senhoras, uma mãe, uma avó e o neto. E eu não sabia que o neto era ou tinha tendências. Aí nesse altar aí eu prego o que Deus manda, como a senhora está fazendo. Sumiu a avó, sumiu a mãe, sumiu o neto. Porque eu abordei assunto como este de hoje e elas se sentiram Ofendido. Mas eu não o fiz com intenções de direcionar, porque eu nem sabia. Mas depois eu fiquei sabendo, não, nós não voltamos não, porque o nosso neto se sentiu humilhado lá, não sei o que tem. A palavra o pastor deu, ele se sentiu humilhado. Eu nem sabia de onde vinha, qual era o procedimento dele, qual o conceito de vida. Mas em vez da avó e a mãe, meu filho, olha só, viu, você escutou, vamos trabalhar isso aí para... Não, foge. Sim. Então, quem quer mudar, muda. Então, esse jovem que esteve entre nós aqui, ele parou de vir. E eu confesso para vocês que eu dou graças a Deus dele ter parado de vir. O que é isso, pastor? Que absurdo. Mas a Bíblia diz em tudo dá graça. Sabe por quê? Porque ele estava entre os jovens e já estava compartilhando na rede social que Deus o ama como ele é, que ele se sente bem como ele é, e que Deus não o despreza, Deus não faz acepção de pessoas, que a gente pode ser do jeito que a gente quer ser. E que Deus jamais nos condenaria. Olha, está vendo? Aí os outros, quer dizer, em vez de ele estar sendo ministrado, ele está ministrando. Aí de repente os outros percebem, assim, olha só, é verdade. E o pior, tem muita igreja que está deixando isso acontecer. Outro dia, eu tenho trabalhado com um rapaz que está desviado. Ele está desviado de uma igreja por causa de absurdos que ele viu lá dentro. Aí ele visitou uma outra igreja. Quando chegou na outra igreja, ele viu um homem que outrora se dizia pastor, saiu do armário, já é público para Sete Lagoas inteiro, e esse homem estava no púlpito da igreja, onde ele frequentou, abrindo o culto, com uma expressão já, aquela expressão comum que ele já sabe fazer, até com uma enxurrada de línguas estranhas. Eu trabalhando com esse moço, ele falou assim, olha, as línguas dele eram tão estranhas como todo ele está estranho. E ele estava no púlpito da igreja abrindo o culto. Falei, puxa vida, como é que eu faço esse moço voltar para a igreja? Ele já saiu de uma por causa de situações que ele, e eu assino embaixo, ele tem razão de ter saído. Ele vai na outra, chega lá, uma pessoa que ele conhece, conviveu, sabe bem quem é, sabe do histórico, sabe da atual situação, sabe de que foi descredenciado da igreja que era membro, por causa da prática homossexual,
E ele estava no altar de uma outra igreja, abrindo um culto, com microfone, um vozerio, falando língua estranha, incentivando até do povo. Tá? Então, quando você vê um homossexual fazendo isso diante da igreja e os assistentes lá, então nós podemos ser igual a ele. E no Brasil, outro dia, por exemplo, realizaram um seminário infanto-juvenil LGBTQIA+. Então a família está sofrendo, por quê? Porque o mundo está sendo empurrado para isso aí. Vocês já pensaram o que é um seminário infanto-juvenil com o tema LGBTQIA+? LGBTQI ainda vai lá, mas quando põe o mais, esse sinal mais aí, o resto também. Então, ou a gente acolhe, mas se prepara para conduzir a pessoa à transformação, ou então deixa entrar e sair sem olhar para ele. Porque se a gente não tiver capacidade de nos proteger, de proteger nossos filhos, então é melhor manter distância. Porque esse aconchego sem reprovação acaba mandando uma mensagem para outros que ainda estão informes que é possível ser assim como é, porque está no nosso meio e não tem restrição nenhuma. Então, acaba admitindo que é possível que isso aconteça e que a igreja esteja admitindo essa possibilidade. A gente tem a tal de igreja inclusiva já, igreja tida evangélica, chamada inclusiva. Agora inventaram o tal de metaverso, a igreja metaverso. Meta é além do natural, para o universo total, é metaverso. E nós temos lá em Orlando, nos Estados Unidos, a igreja Orlando Lago Verso Churchill, igreja em inglês. Orlando Lago igreja para avatares. Igreja para avatares. Então, nós estamos vivendo um momento, gente, a igreja está passando por não é por uma transformação, ela está passando por uma degradação tão grande, que se nós não... Eu louvo a Deus quando eu olho aqui essa escola dominical com um tema deste e uma população desta. Irmãos, é lamentável, mas a gente tem que dar graças a Deus por nós existirmos assim, como nós existimos. Porque a maioria das igrejas não tem escola dominical. E principalmente com abordar dessa forma. Eu passei por baixo ali hoje nas salas da nossa educação infanto-juvenil e vi a classe de adolescentes que reiniciamos agora. Está lá uns 8 ou 10 jovenzinhos, uma classe linda, uns meninos maravilhosos, e lá o nosso querido Cristiano ministrando para eles. Então, estava falando sobre pecado, perdão e tudo, orientando os nossos jovens. E quando eu vejo uma escola dominical frequentada igual hoje está aqui, e é claro que pode melhorar, mas está muito bom, graças a Deus. E igual ontem nós discutimos aqui numa reunião, e uma irmã falou, pastor, vamos dar graças a Deus, porque tem igreja que está vazia de tudo. E o povo, depois da tal de pandemia, o povo não estava preparado para enfrentar uma pandemia. Estaria preparado para enfrentar a grande tribulação, sem ficar me divergindo muito do assunto, mas a igreja precisa, sim, ser este ambiente acolhedor, mas não um ambiente conivente com os erros. Influenciar, induzindo e conduzindo a pessoa para a transformação. Amém. A ideia é essa mesmo, é o acolhimento com o confronto e a resistência. Né? Até porque esse acolhimento, ele tem que gerar frutos. A pessoa tem que demonstrar esses frutos, não é a conivência em forma nenhuma. Agora, a gente precisa levantar mesmo pessoas para estar junto com essas pessoas que chegam, para poder acompanhar e poder auxiliar, tanto na questão do aconselhamento mesmo, do ensino da palavra e eu vou usar essa palavra, mas não, acho que não é essa não, mas a fiscalização, vamos dizer assim, né, de ver se realmente essa pessoa está
monitoramento, isso, pastor? Então, assim, porque tem que haver. É lógico que eu não estou dizendo de jeito nenhum de conivência com o pecado. Mas é porque, às vezes, a gente é muito duro com o homossexual, porque é explícito. E com o adúltero, nós não conseguimos ser, porque nós não vemos. Né? E é um pecado sexual tal qual. A homossexualidade é mais, às vezes, difícil de lidar pelo fato de se espalhar na influência, como o pastor falou. O adultério, ele está também no nosso meio, infelizmente, mas nós não sabemos. E que causa tanto estrago quanto. Né? Então, é essa. E é isso. E aí, nós vemos aqui. Ah, tá. E a última aqui, gente, é a palavra, vou andar rápido para acabar, é o epitumel, que é Mateus 5, 27, 30. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Essa expressão, intenção impura, né, dessa palavra grega, epitumel, que é desejar, cobiçar, ansiar. Né? Aqui não quer dizer que você não possa admirar a beleza de uma pessoa do sexo oposto. A ideia é que aquilo não seja um desejo, você querer, você ansiar, você fantasiar, você desejar aquela outra pessoa que não é o seu cônjuge, né? E dar asas para a imaginação mesmo. Então, o pecado, nesse termo da intenção impura, ele ocorre quando há cobiça, o desejo persistente, a lascívia, né? Aquela inclinação para a sexualidade. Nossa, como ele é bonito, como ela é bonita, beleza, mas tá isso, como ele é bonito, como ela é bonita, nossa, e começar a imaginar. Essa é a intenção impura e começa no coração. Aqui não é o ato, aqui é a intenção já do coração. Então, gente, o 7º mandamento, ele tem essa gama aí de aplicações que vão muito mais além mesmo do que apenas trair o cônjuge. Então, tem aí o sexo antes do casamento, a pornografia, a bestialidade, que é sexo com animal, a homossexualidade, a infidelidade conjugal e a lascívia no coração. Tudo isso envolve e viola o 7º mandamento. E, por último, 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele que tem sido tentado, né? Pessoas que sentem atraídas por alguma coisa ilícita, né? Ou que são puxadas para algo que foge àquilo que é natural. Né? Essas pessoas, às vezes, em algum momento, elas se sentem, às vezes, pressionadas pela vida e acham que podem merecer um pouco aí de deleite sexual. A vida está tão difícil, né? Pós-pandemia, pandemia, tanta dificuldade. Um refrigério é bom, né? Uma escapulida ali, não tem problema, ninguém vai ficar sabendo. Gente, a gente ficou sabendo de um caso há um tempo atrás que foi descoberto 17 anos depois. 17 anos depois. Então, não há nada que fique oculto. Tá? Nada que fique oculto. Então, não pense que esses deslizes, que essas possibilidades de refrigério, né, não viola o 7º mandamento, porque só de você intencionar já está pecando. E aí, para isso, a palavra que tem, Tiago 1, 14 e 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, tem tradução que fala que a cobiça, depois de ter sido engravidada,
dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não tem pecado que não gera morte. Então, quando a gente dá asas para o pecado, nós estamos, principalmente nesse pecado aqui sexual, nós estamos violando aqui o 7º mandamento, mas estamos violando também o 6º. Porque o pecado gera morte. E nós não matamos apenas com atos violentos e literais. Né? Então, é o que o pastor falou, né? da experiência dele e do pastor Jorge Linhares. Sai fora. Porque a gente sabe quando alguma coisa não está correta. A gente sabe quando a gente está sendo abordado e a gente sabe quando alguma coisa a gente está sendo tentado. Né? E como eu te falei no começo, a natureza humana é igual. Há muitos anos atrás, há 400, 500, 1600, no Antigo e no Novo Testamento, a nossa natureza é igual, as nossas tentações são iguais, cabe a nós não deixar que isso penetre no nosso coração, na nossa mente, e a gente dê asas para isso. A vida não é fácil, casamento é uma bênção do Senhor, mas também é um desafio a cada dia, mas está escrito que é para a gente beber da água da nossa própria cisterna. Aí, Provérbios 5:3 fala o seguinte, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Fique longe da mulher adúltera, fique longe do homem sedutor. Nós não somos bobos. Ninguém cai numa cilada assim na inocência. Ninguém. Então, amados, prestem atenção. Não deixe que a sua imaginação voe. Achar bonito, bonito, beleza, joia. Mas se aquela opinião, se aquele conceito de beleza tomar uma proporção maior, sai correndo. Glória a Deus, aleluia, né, pastor? Como o pastor Jorge. Socorro, Senhor. Né? Vai ser bom, porque o salário do pecado é a morte, o pecado depois de concebido gera morte, e um casamento machucado pelo adultério é muito difícil de ser cicatrizado. Acontece do perdão, né, ser praticado, acontece a restauração, né, pode acontecer com certeza, mas as marcas que ficam são muito profundas. E atinge não só o casal, mas atinge os filhos, atinge a parentela. Não é só você, não é só o outro. Aquele momento de deleite pode trazer muitas dores. Então tem esse grupo que tem sido tentado. Já estou acabando, gente. Aqueles que são rebeldes. Aqueles que são rebeldes são aqueles que têm comportamento dúbio. Aquele que tem mente dividida. Acha que estar aqui na igreja, uma vez na semana, 2 horas por dia, é o suficiente. Outra coisa que o pastor falou, que cabe tanto para a questão da homossexualidade, quanto para essa questão, né, da tentação e das imaginações e fantasias. Uma vida que não gere fruto de arrependimento, uma vida que não reflita a glória de Cristo, uma vida que não tenha um bom testemunho. Então, pessoas que estão aqui, mas que adulteram com a consciência mais assim, como diz, mais de boa. Eu sei que eu estou pecando, eu sei que está errado, mas tudo bem. Eu estou feliz assim. Eu estou bem assim. Né? Uma vez uma pessoa falou comigo, o que importa é a gente ser feliz e estar amando. Né? Então, ser feliz e estar amando o resto que, né, pode acontecer qualquer coisa. Né? E essa moça realmente adulterou e separou e o casamento acabou. Porque a filosofia era essa, o que importa é ser feliz e estar amando, e sai machucando todo mundo. Né? Então, a pessoa pode até ter a consciência do erro aqui, mas isso já não importa mais.
Então, e aí eu acredito que esse também acompanhamento, né, pastor, o senhor que está ali aconselhando todo mundo, muitas pessoas passam por esse também. Mesmo para esse que está aqui, que viveu aqui, que está aqui muito tempo, mas que de repente despontou algo que possa estar prejudicando todo, precisa também ser admoestado, corrigido, né, disciplinado, porque senão pode acontecer a mesma coisa de influenciar, né, todo o meio. Então, é aquele que é tentado, aquele que é rebelde, vida dupla, mente dividida. Para esses, Gálatas 6, 7, 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E 1 Tessalonicenses 4, 3, 8, já nem pulei. Não vou ler não, por causa do tempo mesmo. Só o último aí, que é as pessoas que são quebrantadas de coração. As pessoas que têm consciência do seu pecado, do passado, que têm consciência até dos seus pecados atuais, que sofrem por pecar, que estão tentando sair, e aí é esse que nós temos que acolher. Esse que tem consciência do pecado, esse que quer sair da vida perversa, esse é que precisa. Esse é que a gente precisa, nós precisamos nos preparar para poder apoiar, para gerar os frutos. Porque aquele do segundo grupo, que são rebeldes, realmente, é ser meio que Pilatos, né? Então, aí é a sua escolha. Segue adiante. Mas para esses, o que acontece? A palavra que o Senhor tem, eu coloquei Romanos aí, 8, 1, 2, agora, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Mas eu quero trazer para esses que têm o coração quebrantado, para esses que estão sofrendo e tentando sair do erro, do adultério, que estão tentando sair da prostituição, da fornicação, que estão tentando sair da homossexualidade. Salmo 130, do 1 a 4. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temem. E fecho com: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A promessa para os limpos, para os que têm o coração puro, que têm o coração disposto à mudança, né? A promessa é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo agindo em nós. As bem-aventuranças sendo fluídas, né? Através de nós, de Cristo para nós e de nós para o outro. E aqui a gente acaba o sétimo mandamento. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a noite. Semana que vem é ceia. Na outra a gente termina.